Olá pessoal, bem-vindos a mais um Supernovas, o nosso programa de destaques da ciência da semana. Por que políticos brutos são tão populares? Um cara chamado Dan McAdams, que é um dos principais especialistas em personalidade e psicologia da personalidade, escreveu um artigo que foi super divulgado na comunidade científica sobre a nossa relação primitiva com políticos e com ordens hierárquicas na política. Bom, basicamente ele fez um paralelo entre a política atual e a hierarquia das comunidades de chimpanzés. Bom, os chimpanzés, eles são parentes muito próximos nossos, e a forma deles se estruturarem em comunidade ainda lembra muito a nossa. O que o McAdams estava defendendo é que existem mais ou menos dois tipos de sistema de liderança dentro da política, tanto para os humanos quanto para os chimpanzés. O mais primitivo deles é baseado em dominância. Para explicar um pouquinho desses sistemas, eu quero aproveitar para usar o Planeta dos Macacos, a franquia nova, não a antiga, porque eu acho que ela dá uns insights bem interessantes sobre esses tipos de sistema que o McAdams tenta explicar. Então, o mais primitivo, o mais antigo, que está presente em muitas outras espécies, além da gente, é o sistema de dominância, que é aquela lei do mais forte. O cara que é o mais forte do grupo, ele comanda, então tem toda a questão do macho alfa. Mas ao contrário de outras tribos, essa posição de macho alfa, ela não é determinada assim no nascimento. Ela é determinada pela personalidade do bicho e pode ser disputada o tempo inteiro. Se aparecer um macho mais forte, ele pode tentar disputar ali com o líder atual da comunidade. Bom, a dominância não é só baseada em força. Depende muito de como a pessoa, no caso o chimpanzé, exibe essa força. Então ele vai ser o cara mais extrovertido da comunidade, o que fala mais alto, o que faz mais barulho, sempre para intimidar os rivais deles, os outros machos que são candidatos a líder da comunidade. Por causa disso, tem um comportamento muito comum entre esses chimpanzés que chama exibição de comando. Basicamente, tem uma cena perfeita para mostrar isso em Planeta dos Macacos, do primeiro desses novos, A Origem, em que o Caesar, que é o macaco inteligente, o chimpanzé inteligente, chega num abrigo para primatas e lá dentro ele encontra um macho mega agressivo, que é o macho alfa daquela comunidade. E o bicho já parte para cima dele, não só atacando e fazendo pose para mostrar que é forte, mas fazendo muito barulho, porque a exibição de comando tem muito a ver com usar barulho para intimidar os outros. E aí quando você cria o caos, você vê todos os outros machos correndo para se esconder ou para evitar aquele pandemônio, as crianças, os filhotes e as fêmeas também correndo para se esconder. E é dessa forma que o macho alfa ele manifesta a sua liderança. Bom, conforme o tempo passou dentro da nossa escala evolutiva, os seres humanos foram desenvolvendo um tipo um pouquinho mais sofisticado de liderança, sem abandonar, na verdade, o tipo de liderança por dominância. Esse novo tipo ele é chamado de liderança por prestígio. Ela é baseada em expertise. Então, conforme as coisas foram ficando mais complicadas nas sociedades, não dava só para se basear em dominância. Então, o cara que era expert em outras categorias muito importantes para a sobrevivência, tipo, depois do fogo, o cara que tinha as melhores técnicas de usar o fogo para cozinhar, depois para técnicas de cura, depois para técnicas de paz, porque concorda que paz entre tribos exige muito menos energia do que matar todo mundo da tribo inimiga. Então, os melhores negociadores, os melhores diplomatas, os melhores curandeiros e os melhores cozinheiros acabaram ganhando esse tipo de destaque de liderança por conta do privilégio dentro da comunidade, do prestígio deles, mas esse prestígio sempre muito associado a conhecimento. E se o cara não era o que sabia mais, ele era o que sabia coordenar o conhecimento de diferentes pessoas daquela comunidade. O que o McAdams estava tentando mostrar dentro desses dois sistemas de liderança é uma coisa parecida com o que a gente vê no Planeta dos Macacos. Então, se a gente tinha o Rocket, que era o primeiro macho alfa do primeiro filme, depois a gente vê o Caesar aparecer como novo macho alfa, não por ser forte, mas por ser estrategista. Aí surge um outro macaco, um outro chimpanzé que representa, de novo, essa liderança pela dominância, que é o Koba. E ele tá sempre entrando em conflito com o Caesar, que representa o nosso outro tipo mais sofisticado de liderança. O que acontece? Na política humana, assim como nos filmes mais recentes dos Planetas dos Macacos, conforme os bichos vão evoluindo, existe uma mistura entre liderança por dominância e liderança
por prestígio, e cada momento diferente exige um desses tipos. Um dos conflitos entre o Koba e o Caesar acaba com o Caesar tendo que demonstrar dominância física também pra cima do bicho, não é só intelectual. Então, dá pra imaginar que para todos os políticos atuais, você teria um balanço entre a liderança por dominância e a liderança por expertise, por prestígio. O que o McAdams localizou ultimamente é a ascensão de muitos políticos que tem esse estilo muito primitivo de liderança, que é basicamente só por dominância. E o exemplo máximo que ele achou disso é o Trump. Todas as manifestações dele, seja no Twitter, etc., são muito inflamatórias. Parece o Rocket no primeiro vídeo, fazendo um barulhão para intimidar todo mundo e ver se ele consegue submissão dos seus aliados e, no mínimo, que os seus rivais fiquem quietinhos. E é um estilo que cada político tem um pouco, mas o McAdams critica quando ele é usado só dessa forma, muito intensa. Agora, por que a gente está tendo esse estilo de político mais bruto, mais inflamatório aparecendo agora? Bom, o que esse psicólogo defende é que esses políticos se dão melhor quando a sociedade está em caos. E quando a população, as pessoas que não são líderes, mas que apoiam esses líderes, legitimam esses líderes, estão assustadas, estão se sentindo impotentes. Que é um estado da sociedade, talvez americana e com certeza brasileira. E isso acaba dando uma projeção maior para esses caras. O problema é que não só eles vão melhor no caos, como eles precisam do caos, eles precisam criar caos constantemente, criar uma sensação de ameaça constante para eles conseguirem se manter como o tipo de poder mais interessante para a população, o que pode ser também muito negativo. Esse tipo de político, então, acaba revelando o bicho primitivo que tem dentro da gente, tanto pro bem quanto pro mal. Por essa semana é só. Continue acompanhando Supernovas na semana que vem com mais destaques da ciência.